Paz, amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus. Que bom que você veio. Capítulo de número 11, versículo 0. Que bom que você veio. Amém. Hebreus 11, versículo 6. Nos diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos que se consagram a ele. Amém? Amém. Queridos, essa noite fria, você não veio aqui por acaso. Você vai sair daqui com algo que Deus vai te ministrar. Amém. Algo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Porque aqueles que Ele recompensa, aqueles que se consagram a Ele. Você hoje decidiu separar esse tempo para Ele. Tenho certeza que Ele vai abrir os céus e vai ministrar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vai tocar na sua casa, na sua família, porque você decidiu se consagrar a Ele. Amém? Amém. Fique de pé comigo. Vamos orar. Amém. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, que oramos nesse momento e agradecemos ao Senhor por mais um culto, meu Pai. Estamos, meu Pai, adorando ao Senhor, exaltando o seu nome. Pai, que o Senhor se faça presente aqui nessa noite, que o Senhor é o principal desse momento. Que o Senhor ministre nas nossas vidas, meu Pai, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos. Que o toque do Senhor nos aviva, meu Pai, e nos traga cura, libertação e transformação. Que essa noite seja uma noite de muito poder e unção. Glorifica o teu nome nessa noite aqui, meu Deus. Assim oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, ao Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Em nome de Jesus. Que bom nós aqui de novo na casa do Senhor, né? Louvando o santo nome dele, né? Dando louvor a Deus, ao nosso Pai, né? Que bom que nós viemos, né, apóstola? Estamos aqui, né? Nós precisamos de alguma graça, né? Então nós viemos buscar e nós vamos levar. Amém? Amém. Graça e paz, então. Vamos orar a Deus. Vem o Espírito Santo de Deus e nos cobrir, Senhor Jesus, abençoando, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Nos abençoe, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Em direção aos pés da cruz, me encontro.
li na Bíblia uma vez, eu até quero perguntar, para ver onde eu perdi, onde dizia assim, que a nossa vivência aqui no mundo é de 60 a 70 anos. Se passar disso, vai da tua robustez, vai da tua saúde, se não é só enfado, e é verdade, porque se não é só dor, e que a vivência vai ter 60 a 70 anos. Eu já estou no lucro, vou fazer 72 anos. Amém? Deus é bom, meu Deus, gente, Deus é tão bom. Louvar, dar graças a Ele, meu Deus, né? Fazer, meu Deus, Ele é muito bom para nós. Olha esse anjo no colo dessa mãe, né? Olha só os olhinhos de fora ali para nós. Deus é bom, né? Oh, Deus glorioso. Então vamos louvar a Ele com todo o coração. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus.
2 Reis, capítulo 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família, vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, ao fim de readquirir sua casa e sua propriedade. E Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Quando eu li essa palavra, eu fiquei impressionada, porque a Sunamita ela já tinha recebido um milagre de Deus, que foi a ressurreição do filho que tinha morrido. O profeta foi lá, profetizou, né? E o menino ressuscitou. E aí o profeta dá uma ordem para ela: você precisa sair dessa terra por 7 anos e morar em qualquer outro lugar, porque vai vir 7 anos de fome aqui nesse país. E ela obedece, ela continua obedecendo o profeta mesmo depois de já ter recebido um grande milagre. E aí, quando ela volta para a terra de Israel, ela vai para o rei pedir de volta a casa dela. Pensa, você sai do país, perde, vamos dizer assim, deixa a sua casa lá, o país passou fome, com certeza eles devem ter feito alguma coisa com a propriedade, mas o rei vai lá e fala: pode devolver a propriedade dela, um terreno, uma casa, e ainda mais, tudo que as colheitas dela teve durante 7 anos, pode devolver para ela. Pensa, ficou 7 anos eu estou fazendo a mesma colheita, não sei, a senhora não foi lá para colher, e depois quando tu volta, o rei pode pegar tudo esse dinheiro que deu a tua colheita em 7 anos. Imagina. Isso foi o que aconteceu com a Sunamita, porque ela continuou obedecendo o profeta mesmo depois de já ter recebido um grande milagre. Às vezes as pessoas elas vêm para Deus, elas querem um milagre e depois elas não querem mais obedecer, porque elas receberam aquele milagre que elas queriam. Por quê? Porque elas não pensam no Deus que abençoou elas. Elas pensaram apenas no milagre naquele momento, um alívio que elas precisavam naquele momento. E depois, será que a gente não tem mais milagre para viver do que um só que a gente pediu? Será que a gente não tem mais sonhos? A gente não tem uma vida com um abençoador em vez de eu só querer uma bênção dele? Então, a Sunamita aqui eu aprendo muito com ela, porque a gente pensa que a história dela acabou naquele momento que ela recebeu o milagre, mas não. Aqui ela continuou obedecendo o profeta. E por causa da obediência dela, quando ela voltou para a terra de Israel, ela não recebeu só a casa dela de volta, ela recebeu 7 anos de colheita, tudo de volta para ela. Imagina. Mas por quê? Porque mesmo depois de 7 anos, o milagre dela ainda estava sendo contado.
Então, a gente não pode ficar com medo, muitas vezes, da gente obedecer o profeta ou obedecer ao que Deus está falando, mesmo que pareça estranho. Poxa, você abrir mão da tua casa, abrir mão da tua fazenda, abrir mão de tudo que você tem, por causa de uma palavra de um profeta. É como se hoje, amarrado com Jesus, vai aqui, né? Se a apóstola profetiza, vamos todo mundo embora de Barlavera, porque vai vir 7 anos de seca. Mas assim, a gente tem casa, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem as coisas aqui. Como assim eu vou largar tudo por causa de uma palavra? Ela não quis saber. Ela pegou o filho dela, pegou as coisas dela, a família dela e foi embora. Inclusive o profeta dele fala para onde ela tem que ir. Acho que eu ia o profeta nem fala para onde ela tem que ir. Só fala que ela tem que sair ali da terra. E isso que é o interessante, porque ela podia escolher qualquer lugar. Sim. Mas ela escolheu um lugar que a Bíblia não fala para onde. Mas o importante é que ela obedeceu. Eu não sei se nós hoje aqui íamos obedecer uma palavra dessa. Larga tudo que tu tem. Larga a construção, larga tudo. Porque vai vir seca, vai vir fome sobre a cidade. E assim, não era uma semana, um mês. Eram 7 anos que ela tinha que ficar fora. Imagina. A senhora acha que depois de 7 anos a casa ia estar do mesmo jeito que ela estava? Não ia. Mas o rei decidiu devolver para ela. E muito mais por causa da obediência dela. Amém? Amém. Então, o que a gente aprende hoje, eu aprendo com a Tsunami, é que mesmo que pareça muito doido, muito estranho, muito difícil de obedecer, ela sabe de onde veio o primeiro milagre, que foi a ressurreição do filho dela. Então ela sabe também qual é a orientação de Deus através daquele homem de Deus que era aqui o profeta Eliseu. Então, a gente precisa continuar obedecendo os homens de Deus, as mulheres de Deus, mesmo que após o grande milagres, eles continuam dando ordens para nós através da palavra de Deus. E a gente obedecendo eles, a gente vai ter em dobro. Amém. Amém? Pode parecer difícil no momento, mas porque ela obedeceu, então o rei devolveu para ela muito mais do que quando ela saiu. Amém? Amém. Mesmo no tempo de seca, de fome, ela foi mais abençoada do que quem ficou na cidade. Ela que saiu, não passou fome e ainda voltou e teve a propriedade mais as colheitas inteiras. Aí eu fico pensando, se a cidade passou fome, como é que ela tinha colheita de 7 anos? Deus, o próprio Deus guardou a fazenda dela, a colheita dela. E aí ela pode colher tudo isso quando ela retornou. Tudo isso por causa de uma obediência. Isso é tremendo. Amém? Amém. Então, nessa noite, o Senhor também nos convida para semear. Essa é a palavra do Senhor. Isso quer dizer que nunca vai nos faltar. Assim como a Sunamita obedeceu, Amém. e ela teve tudo em dobro daquilo que ela tinha deixado, aqui o Senhor também cuida da nossa semente. A nossa parte é semear. E quem vai dar a colheita é o Senhor. Então a gente precisa acreditar que Ele está cuidando da nossa colheita. Amém? Amém. Vamos então ofertar e dizimar na casa do Senhor e deixar estar orando em nome de Jesus. Estamos nas mãos em direção para cá. Senhor Jesus, nós confiamos a nossa semente ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor também faz conosco, assim como o Senhor fez com a colheita da Sunamita, num tempo de fome, num tempo de seca. A colheita dela floresceu, a semente dela floresceu e ainda foi devolvida para ela. Então, nós oramos, Senhor, e consagramos a nossa semente a Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar a colheita conforme a Tua vontade, Pai.
nós entregamos ao Senhor, declaramos as nossas janelas do céu abertas, as portas do céu abertas sobre nós, em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoando a vida de cada um que serve na tua obra, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, nos ajuda a continuarmos sendo fiéis ao Senhor. E aquilo ainda onde, Senhor, a gente não consegue ainda ser fiel, a gente ainda não está conseguindo obedecer, eu peço que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza, Senhor. Em nome de Jesus, e nos leva a andar em fidelidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, receba a nossa apóstola. Em nome de Jesus, Deus vai falar com você hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Jesus, né? Pela sua palavra, pela sua presença, sempre renovador, né? Amém. Quando nós estamos no lugar como esse, né? Deus, ele sempre renova as nossas coisas. É muito legal. Às vezes a gente pensa, puxa, estou fraco, né? Aí quando chega aqui a gente se sente mais forte, né? Mais forte, né? Mas por causa da presença dele, né? Louvado seja Deus. Eu queria que a gente abrisse em Isaías, capítulo de número 12, e o verso de número 1 em diante. Isaías 12, do 1 em diante. Nos fala assim, Isaías 12, 1. E dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o Senhor, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exultai e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Te manifeste de forma sobrenatural neste lugar. Queremos ouvir tua voz. Tu é tudo que nós temos de mais precioso. E a tua palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos. Senhor, ela é alimento, ela é trigo. Ela sustenta a nossa vida, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu. A tua palavra é pão, Senhor, para nós. E pão que dá vida, pão vivo, Senhor, que desce do céu, Senhor, alimenta, sustenta. Meu Deus, faz com que a gente continue caminhando, Senhor, muito mais do que aquilo que nós estamos caminhando. Quando a gente de uma milha, nós conseguimos caminhar 2. Por quê? Porque o Senhor nos sustenta através da tua palavra. E nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que tem sido o nosso alimento. Ajuda cada um de nós neste lugar. Fortalece a fé, Senhor, anima o coração. Tira os medos, tira a contenda, tira a distração. Tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de ti, Jesus. E nos dá, Senhor, fome, sede pela tua presença e pela tua palavra. Fortalece a fé de cada um de nós e nos guia nos teus caminhos. Tira, Senhor, a tormenta, tira, Senhor, toda a braveza e dá, Senhor, bondade, da mansidão, da alegria, da força, da coragem, da autoridade pelo teu Espírito, Senhor. Nos faz enxergar como o Senhor enxerga, não como nós enxergamos. Meu Deus, nos leva, Senhor,
a avançar e a nunca mais retroceder. Meu Deus, nos guia, Senhor, dando a visão que o Senhor tem para com as nossas vidas, o propósito que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui, Isaías 12, ele está falando, ele está agradecendo. Eu agradeço a Deus, né? Eu digo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me salvou, o Senhor me quis, né? Quando a gente fica olhando, o que vai querer nós? Às vezes nem a gente se suporta, né? Como alguém falou, nem eu me aguento. Tem dias que até eu mesmo desisto de mim, né? Mas Deus não. Deus, Ele me amou. Então nós vimos aqui no Isaías 12, do 1, né? Com quanto o Senhor nos ama, apesar de todos os nossos pecados. E Ele teve misericórdia. Ele diz, não, eu te perdoo. Né? Quando que tu perdoa? Quando tu ama. Né? A gente não perdoa as pessoas só porque a gente é bonzinho, ou a gente quer sair perdoando todo mundo. Né? Claro que a gente é inteligente, Deus manda perdoar, mas a gente perdoa porque a gente ama, porque a ferida que foi aberta, a mágoa que foi feita, o ressentimento que nós muitas vezes guardamos, é de alguém que nós gostamos, de alguém que a gente ama. E nós estamos na escola de Deus, né? Então, todo mundo tem um propósito. As coisas não são como eu quero, como eu gostaria. Né? A gente pensa às vezes que Deus, Ele é como se Ele fosse um gênio da lâmpada, onde nós esfregamos aquela lâmpada e a gente chama Ele para Ele vir na hora que Ele quer e a gente faz os pedidos que nós queremos. E não é assim que funciona. Né? É nós que somos os servos. Né? É Deus quem faz os pedidos para nós. E nós quem temos que agradar a Deus, levando as almas para Ele. Mas a gente distorce os lugares das coisas. Né? A gente acredita como se a gente fosse um Deus e Ele fosse o nosso servo. Quando na verdade é o contrário. Ele é aquele que é o nosso rei e nós servimos. Mas por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, por causa de Ele tanto nos amar, nós distorcemos as coisas. Acabamos acreditando que Ele é o servo e nós o Deus, né? E a gente troca Deus de lugar, né? Igual essa criança, né? Ele é um bebê, então a gente faz tudo por ele, porque ele precisa, ele é limitado na sua vida ainda. Então ele precisa de auxílio em todo o tempo, né? E chega uma fase em que ele pode acreditar que ele é o rei e nós somos os subalternos, né? E na verdade não é assim que funciona, né? Os pais é quem são os reis e ele é um príncipe. Mas o que acontece? Ele pode achar que é o contrário na mente dele, né? A nossa mente, ela trabalha assim, cheia de enganos às vezes, e a gente não conseguir ver de fato como Deus é. Então eu preciso entender que eu sou a serva e Deus é o Senhor, né? Ele é quem veio para reinar, Ele é quem dá as ordens, Ele é quem dá os comandos, né? E é portanto Ele nos amar e querer nos agradar, né? Tanto que a gente ama, a gente quer agradar, quer fazer o melhor, né? Às vezes a gente acaba confundindo o nosso lugar. Então, Deus, Ele tem misericórdia de mim. É através disso, desse favor, dessa misericórdia, dessa graça, né, que Ele tem, Ele estende as suas mãos para a minha vida. Mas, se nós fôssemos Deus e nós talvez não estenderíamos a mão, né? Por quê? Por causa do nosso egoísmo, né? Quando nós olhamos um bebê, uma criança, ela é uma criança egoísta, ela só está pensando nela, ela não está pensando no pai, na mãe. Ela entra no mercado, ela não quer saber quanto que deve, quanto que tem para pagar, ela não entende, né? Ela não quer também entender, porque ela não está na fase de entender. E está tudo bem, mas quando ela passa a entender e se torna um adulto e ela ainda não quer entender, ela faz de conta. Daí o que acontece? Daí então a coisa pega, né? E nós vimos aqui que Deus, Ele fala que a força é dele, a salvação é dele, a confiança é dele, a segurança é dele, né? O cântico é para Ele. Então, de quem a minha força vem dele. Se você precisa de força, é nele que você se recarrega. Olha como que Deus é necessário para a nossa vida, né? Se a minha força, eu preciso de a salvação que eu tenho, vem de quem? Vem dele, né? A confiança que eu preciso tem que estar nele. A segurança que eu necessito tem que estar nele. A coragem que eu preciso tem que
fechado nele. Então todo o meu cântico é para ele. Aqui no verso de número 4, eu acho que é, se eu não me engano, diz que é para gritar, né? Grita, né? Grita, né? Para que eu vou gritar? Isso me chamou muita atenção, né? Quem manda eu gritar? Ele, né? Deus manda gritar. Eu lembro da minha avó, ela dizia assim, eu acho muito legal assim, os crentes e tudo, mas por que eles têm que gritar tanto, né? E aqui a própria Bíblia fala, né? No verso de número 4, não sei se nessa tradução está falando, e direito naquele dia não está falando aqui? Cantaram nessa canção. Para Maíra e Paulo. Ali, ó. Vou botar a outra. Naquele dia todos cantarão essa canção, louvem ao Senhor, gritem, né? Pedindo ajuda de Deus. Grita, né? Deus, onde o Senhor está? Deus, eu preciso de ti. Deus, é tudo que eu anseio. Deus, eu preciso da tua ajuda. Senhor, vem sobre a minha casa. Senhor, vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha cidade, Senhor. Né? Grita, né? Aquele manda gritar, né? Porque às vezes a gente grita com o marido, grita com a esposa, grita, né? Com os filhos, grita com as pessoas, briga, é bom, galo de briga, né? Quando dá uma confusão, quando quer os seus direitos, né? E aqui ele diz, grite, né? Aí ele fala, grite pedindo ajuda de Deus, né? Naquele dia todos cantarão esta canção, louvem o Senhor, gritem pedindo ajuda de Deus, né? Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Conta para todo mundo o que Deus tem feito na tua vida. Né? O que a gente faz? A gente conta uma fofoca, a gente conta o que está acontecendo. Né? Eu estava contando, viu agora aquela mulher que saltou dentro daquele Jack, jogaram ela lá no rio, né? Todo mundo falando disso, né? Meu Deus do céu, tá forte na gente, né? E a gente conta essas coisas. Mas quem é que está falando das coisas que Deus está fazendo na sua vida? Às vezes, não vou contar porque as pessoas têm inveja. Gente, pelo amor de Deus, quem que vai ter inveja? Quem vai ter inveja de Deus, então, né? Porque é Deus que te deu. Então, se alguém tem que ter inveja, tem que ter inveja de Deus, né? Não, mas lá Caim, Abel, né? Teve inveja, né? Mas, todo mundo tem um propósito. Nós precisamos louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Se eu ficar com medo da inveja, eu não vou conseguir contar. Glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Verdade. Entende? Como é que as pessoas ouvirão que foi Deus quem fez para mim? Vocês entendem? Porque as pessoas acreditam às vezes que um está roubando. Trocou de carro, não sei o que, não sei quando conta que é Deus quem fez. Eles vão ver que Deus faz. E eles também vão poder ter aquilo que Deus tem. Se eles tiverem inveja, que eles sejam tratados por Deus, que Deus trate com eles. Deus vai te blindar, entende? Deus vai te guardar, sem que Deus tenha um outro propósito nisso, né? No caso do Caim e do Abel, Deus tinha um propósito ali nisso, né? O pecado, os pais abriram uma brecha ali, né? Mas não é assim que tem que ser. Eu não posso ficar com medo da inveja. Eu preciso contar o que Deus tem feito na minha vida, né? Onde Deus tem falado sobre isso, Deus tem contado sobre isso, Deus tem, sabe, tudo isso vai gerando fé dentro do nosso coração. A Bíblia conta lá que Josué, Deus disse para ele, seja forte, seja corajoso, porque eu vou ser contigo, né? E o que acontecia com Josué era contado para todo mundo, né? É contado, hoje nós contamos o que aconteceu com o povo lá, e a gente não pode ter medo de contar o que Deus faz. Deus tem feito grandes coisas, Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, né? Como foi falado aqui hoje, puxa, eu acordei, pode estar né? Eu estou falando muito de menopausa, mas pode estar na menopausa, pode estar na gripe, pode estar na TPM, pode estar na andropausa, pode estar no não sei o que, ainda não tem idade, mas eu estou falando, pode estar sei lá o que, né? Estou com gripe, estou com tosse, mas eu acordei, né? Então grita para todo mundo, Deus vai me curar, Deus cura a minha igreja, né? Cura, traz cura, Senhor, né? Nós estamos vendo hoje, por causa desse inverno todo mundo com muita gripe, todo mundo com muita tosse, né? E a gente, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas o farmacêutico está feliz, né? E a gente pensa assim, puxa, alguém tem que ficar feliz, né? Alguém tem que ficar... Alguém vai ter que rir, alguém vai ter que se dar bem, né? A gente fica pensando, muitas pessoas desistem, né? Do casamento, desistem do trabalho, desistem das coisas, porque,
precisa amarrar no nome de Jesus, mas leve toda aquela lavoura. Aí tu vai dizer, eu vou desistir dessa terra agora? Não, né? Não, tu vai começar tudo de novo, né? Tu vai dizer, Deus me ajuda, né? Vai pedir a ajuda de Deus para começar tudo de novo. O que tu fez um dia, tu pode fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aqui em Isaías a gente vê que o povo, eles tinham errado com Deus, eles tinham pecado, eles tinham abandonado a Deus, eles tinham sido rebeldes com Deus. Mas aqui há uma restauração, né? Igual o marido, quando briga com a esposa briga com o marido, os dois ficam de mal, né? Às vezes ficam um dia sem se falar, sei lá quantos dias ficam sem se falar, às vezes ficam horas sem se falar, às vezes um faz cara feia com o outro, um mostra a língua, sei lá o que acontece, né? Mas depois eles conversam, se entendem e voltam a rir novamente. E isso é uma restauração que aconteceu naquele casal. Assim também tem que haver uma restauração entre eu e Deus, né? Às vezes a gente não entende, a gente erra, a gente peca, a gente fica, Deus fica chateado também. A gente pensa que não, mas Deus fica chateado, porque ele puxa, tudo que eu estou fazendo, ele ainda não reconhece, e ele ainda está errando, sabendo que está errando, né? E nós precisamos então aprender e a nos restaurar com Deus, né? E aqui esse pacto me chama muita atenção, porque ele fala para eu gritar a palavra, né? E quando que a gente grita, né? Por exemplo, eu estava no mercado um pouco antes de eu vir, e daí estava lá a televisão ligada, né? Por causa do jogo do Brasil, e de repente não sei como é que é o nome daquele jogador, Júnior? Vinícius Júnior foi lá e fez um gol, né? Eles Aí todo mundo grita. Ele estava feliz, né? E daí eu olhei na televisão, na hora que estava passando as coisinhas, aí eu olhei na televisão e eu vi o sorriso dele, né? Porque ele apareceu, filmado bem o rosto dele, e ele, com aqueles dentes brancos, né? Deu um sorriso, né? Porque ele fez um gol. Ele estava feliz. E eu olhei na televisão e eu sorri junto. Eu pensei, porque eu estou rindo, nem assisti o jogo, né? Mas vendo ele feliz, eu também fiquei feliz, né? Então, a pessoa grita quando ela está feliz também, né? Então, eu preciso também, quando eu estou feliz, também gritar, olha o que Deus tem feito na minha vida, né? Contar para as pessoas o que Deus tem feito, né? Gritar pedindo ajuda, mas também gritar pedindo. Quem fez isso? O cego Bartimeu, né? Se ele não grita, ele estaria cego até hoje. Verdade. Até hoje ele estaria morto, vai morto cego, né? Mas porque ele gritou, ele não foi enxergar. Deus deu para ele vista, deu visão, Jesus deu para ele. Mas ele precisou gritar, né? O que acontece com a gente? Que às vezes a gente se conforma com as coisas, né? Acaba se acomodando, achando que as coisas são isso mesmo, e as coisas não são assim. Nós precisamos aprender a entender que Deus continua no lugar dele, de Deus. Eu sou uma serva e eu preciso da ajuda de Deus. E eu preciso gritar e dizer, Deus, socorro, me ajuda. Né? Deus, ele é um pai, ele vai socorrer. Né? Quando é que essa criança ganha colo? Quando ela grita. Quando é que ela ganha uma maneira? Quando ela grita. Né? Quando é que ela sai do bebê conforto? Ele nem gritou, já tirava. Eu digo, mas espera, deixa ele pedir, né? Mas não, coitadinho, né? Eu olho, deixa ele gritar, deixa ele botar para fora, né? Eu fico olhando. Então, aprenda a gritar, né? Amanda, deixa ela gritar bastante. Por isso que ela veio com aquela voz bem boa, né? Né? Uma vez ela estava na academia, ela atendia 5 horas da manhã, né? Então ela era recepcionista na academia, e daí disse que o cliente chegou, né? E daí ele disse bom dia, daí ela veio, aí ela pegou e falou, bom dia, daí ele virou e olhou, você tá certo? Bom dia, né? Aí ela, mãe de Deus comigo. Então, por que tem essa voz, né? Porque aprendeu a gritar, né? Então a gente precisa gritar, né? Gritar para Deus. Deus, ele quer ouvir o nosso grito porque ele quer nos socorrer. A Bíblia diz que ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Né? Quem é o meu socorro? Deus. Mas
como ele vai me socorrer se eu fico quieta, se eu não me calo? E ele sabia que existia um cego ali, Jesus sabia que existia um cego, mas Jesus queria ver a reação dele até onde ele queria ajuda, né? Então quando ele grita ali, então ele vem e aparece para ele. Então eu preciso aprender a gritar pedindo ajuda, preciso aprender a gritar quando eu sou feliz também, né? E aí ela começou a trabalhar de faxineira. E naquele trabalho de faxina que ela começou a fazer, ela teve que se dar bem. Ela era uma boa profissional, uma boa limpada, assim, fazer bem a limpeza. Ela se deu muito bem, foi promovida para chefe de equipe. Aí ela queria agradar os clientes e agradar a equipe. Não dava certo, porque existe gente ciumenta, gente invejosa, gente isso. Ela tinha que aprender a dizer não para alguém, né? E ali ela foi, pareceu muita humilhação, ela sofreu muita coisa e parecia ruim. Mas aquela coisa ruim fez dela uma pessoa diferente. Uma pessoa melhor, uma pessoa que aprendeu a dizer não, que aprendeu a governar, e por conta disso ela subiu de cargo. E aquele cargo fez dela uma pessoa melhor ainda, porque tinha na subida de cargo tinha gente mais perigosa ainda. E ela teve que aprender ali com aquela malícia daquelas pessoas, armando para ela poder cair do cargo, né, e não se dar bem, ser demitida. E ela conseguiu então ali ver quem eram as víboras, quem eram as cobras, e ali conseguir com gentileza, com sabedoria ser firme. Uma pessoa que era uma banana, né? Conseguiu ser alguém firme, né? Então as humilhações, as armações, tudo fizeram bem para ela. A gente não quer isso, né? Verdade. Mas fizeram bem porque ela se deu bem. E aí quando parecia que estava tudo ruim, e na pior das humilhações, ela passou no teste, ela sobe no carro e vira gerente, né? E aí a gente diz, puxa, como é que essa mulher chegou nisso? Né? Mas o que acontece? Ela foi nos testes que ela passou, ela se tornou uma pessoa mais firme. Agora ela já poderia gerenciar toda uma equipe e todo um negócio e saber controlar o pessoal de cá e o pessoal de lá. Né? Então isso é maravilhoso. Às vezes a gente não respeita uma pessoa, né? Hoje eu estava pensando, estava lá no consultório do dentista e eu queria só reclamar do meu dente. Eu queria falar que não estava bom, que se ela não arrumasse direito, que ela tirasse esses aparelhos da minha boca, que eu estava me machucando muito. Aí de repente chega uma das funcionárias no consultório e diz, doutora, não sei o quê, sim doutora, estamos indo, sim doutora, pegando para a senhora, sim doutora, não sei o quê. Aí veio um temor dentro de mim, não, ela é uma doutora, né? Ali para mim eu sou a cliente que queria ficar reclamando, mas quando falou de doutora, eu já desci no meu nível e falei num outro nível, porque eu entendi o lugar onde ela estava. Então às vezes a gente não entende o lugar onde Deus está. Não sei se vocês entendem, a gente fala das coisas de forma banal, sem temor, sem sabedoria, sem entendimento de quem Deus é, né? Mas quando a gente vê alguém respeitando Deus, né? Louvando a Deus, gritando para Deus, indo para Deus, né? Tendo esse temor que Isaías aqui no 12 fala, né? Agradecendo a Deus, entendendo o perdão de Deus, entendendo que nós somos pecadores, que Deus perdoou, né? Que houve uma restauração e que Ele que dá força, Ele que é o Deus da salvação ali, né? Então a gente fica pensando, puxa, Ele é a fonte da salvação. Então eu bebo de Deus, né? Quando eu bebo de Deus, aqui, né? Eu vou beber de Deus, a gente come daquilo que Deus está falando. Hoje vocês estão bebendo ali, né? Da minha alma, através daquilo que Deus está falando, mas a gente bebe das pessoas, né? Se tu ficar muito com uma pessoa teimosa e conversando muito, daqui a pouco quando tu vê, tu já tem trejeitos de teimosia. Quando tu está muito com uma pessoa orgulhosa, quando tu vê, tu também está assim. Quando está muito com uma invejosa, tu também fica assim, uma fofoqueira, né? Enfim, a gente vai bebendo daquelas pessoas. Quando a gente vê, se a gente não cuida, a gente está fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, se a gente vai para a palavra de Deus, a gente bebe da palavra de Deus. E a gente bebe o quê? Salvação. Né? Porque do começo até o final, tudo é em torno de salvação, para mim, para nós, né? Para que eu seja salvo. Então eu bebo salvação, e aí começa dentro de mim uma alegria, que
que é a alegria da salvação. Então falta às vezes alegria para nós, porque nós não estamos bebendo dessa fonte, não estamos bebendo de Deus, né? Mas quando a gente bebe de Deus, né, Ele promove essa alegria da salvação. Eu estou te salvando. Você estava perdido, você estava perdida, você estava acabada, não existia mais salvação para vocês, vocês estavam condenados, mas eu cheguei para vocês. Se vocês me reconhecerem como Deus, o Deus da salvação, me beberem de mim, ou seja, absorverem daquilo que eu estou dizendo para vocês, vocês sairão alegres, porque vocês vão entender que vocês estavam perdidos, estavam num lamaçal, estavam atolados, estavam enfermos, estavam, às vezes não estou falando enfermo no sentido físico, no enfermo na alma mesmo, né? Doente na alma, porque uma pessoa que só reclama está doente, tá? E daí vocês beberam daquilo ali, o que acontece? Se tornaram alegres, felizes, né? O que fez o jogador lá? O Brasil todo ficou feliz porque um jogador acertou uma bola numa... Como assim? E o Brasil todo vida, é o Brasil que ganhou, é o Brasil que ganhou, né? Uma bola, né? Imagine, é assim que tem essa alegria no céu, quando um pecador se arrepende, né? E essa alegria vem para nós quando nós bebemos da palavra de Deus, quando nós comemos a palavra, quando nós vamos para a fonte, né? Tem diferença entre você beber a água do copo e você beber direto da fonte. Tem uma diferença, né? As águas, elas vão, o rio, ele tem uma fonte, né? E ele vai se estendendo. E às vezes a gente pega a água ali e a água não parece tão boa. E quando a gente diz, esse rio aqui não é bom, mas vai lá na fonte, a água é bem boa. Aí tu diz, puxa, como é que lá está diferente? Porque no percurso, né, algumas coisas ele foi arrastando junto e ali a água ficou contaminada. Mas lá na fonte direto, a água é bem boa. E às vezes a gente escutando um, escutando outro, a gente não está tão bom assim a minha vida, né? Não é tão legal assim. Mas quando vai direto na fonte de quem te deu vida, tu sai alegre. Tu sai alegre. E não é porque tu ganhou dinheiro, não é porque tu foi curado, não é porque não, é a alegria da salvação. E a salvação, ela engloba tudo. Ela engloba isso, ela engloba salvação no corpo, na alma, no espírito, ela engloba cura para o meu corpo físico, cura para a minha alma, cura para a minha mente, ela engloba segurança, me sinto seguro, está tudo, está um caos tudo, eu me sinto seguro, né? Não sei vocês, mas na época do Covid, quanto desespero, né? Quanto desespero, né? E eu ficava pensando, será que eu tenho algum problema? Porque eu não estou desesperada. Será que eu tenho problema? Não, é uma confiança, uma segurança que a gente tem de que o nosso Redentor está no controle de todas as coisas. Quando o Lula ganhou, né, e o Bolsonaro não ganhou, o desespero do povo brasileiro. Eu pensei, puxa vida, que pena, né? Mas Deus, não é Deus quem governa? Deus governou isso, amém, né? Então é isso, gente. Eu vim hoje trazer essa palavra, né? Então o beber de Deus, beber da palavra, vai trazer a alegria da salvação para nós, amém? Amém. E aí, essa alegria já está no nome de ti. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do teu coração, né? Ela vai ficar dentro de ti. Porque tu bebeu dela, né? Amém. Então eu bebi dessa água, né? Essa água ficou dentro de mim. Eu bebi da palavra de Deus. Essa palavra fica dentro de mim. Amém? Amém? E a palavra, ela é fonte de vida. Ela é salvação. Ela é a alegria da salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos sair gritando, né? Verdade. Vamos sair gritando aqui hoje, dizendo, eu quero gritar, né? Eu quero gritar pelas ruas, eu quero gritar pelos quartos, eu quero gritar que Jesus ama você, que tem cura para a tua vida, né? Não sei quantas pessoas vocês já, mas eu já tive momentos em que eu precisei
você dá um grito, vai dizer, chega! Né? E daí ele diz, chega ali, chega! Acabou, tá? Deus veio para mudar essa situação. E agora, tu crê ou tu não crê? Ou quer ficar assim? Então continua assim. Pronto, a pessoa já se acorda. Porque às vezes, se ela não houver um grito, não vai haver uma mudança, né? Então tem que haver um grito, tanto para pedir ajuda para Deus, como para parar alguém, né? E como para poder também se alegrar. Amém. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Que Ele fez na minha vida, né? Amém. Então, contar as grandes coisas, né? Então, a notícia boa é que, a notícia ruim é que Deus não é um gênio da lâmpada, né? Onde a gente vai esfregar e Ele vai atender toda hora que eu quiser, né? Os novos convertidos ainda é assim, mas para nós que já não somos mais novos convertidos, não adianta, não funciona mais esse esquema, né? Então, mas Deus, Ele é o Senhor das galáxias, que atende a todos e também vai atender a nós de acordo com. Eu posso ir para a palavra e eu já vou beber, né, da salvação. Amém. E dentro de mim já vai ter a alegria da salvação. Amém? Amém. E com essa alegria eu posso sair gritando, gol! Né? Porque todos os dias o nosso Deus acerta. Amém? Amém. A gente é que erra, né? Mas o nosso Deus acerta. E acertou eu, acertou você aqui hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Nós queremos te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez comigo, que o Senhor vai fazer. Obrigado por essa igreja maravilhosa, Jesus. Obrigado por essas portas abertas, Deus. A alegria no nosso coração por essas portas estarem abertas. Eu poder entrar aqui hoje e ouvir uma palavra como essa, louvores como esse, abertura, oferta, Jesus, e também essa oração. Deus, o Senhor promove isso dentro de nós, uma força incrível, uma segurança, uma confiança, Senhor. O Senhor promove alegria no nosso coração, mesmo que tudo pareça um caos, nós conseguimos ficar fortes e firmes, não por causa de nós, mas por causa daquilo que nós bebemos, que é a Tua palavra, Senhor, que ela, Senhor, sacia a nossa sede. Foi assim com a mulher samaritana, ela bebeu da água viva, Senhor, ela bebeu, Senhor, daquele poço que ela nunca mais iria precisar ficar com sede, ela estava satisfeita. Assim o Senhor satisfaça, Senhor, a vida da Céia, satisfaça a vida, Senhor, da Gabriele, eu ia falar Morgana, então satisfaz da Morgana também. Jesus, satisfaz a vida do José, satisfaz a vida do Alex, satisfaz a minha vida e de todos aqueles que estiverem ouvindo esta palavra, sejam satisfeitos por essa água, por essa palavra de Deus e sejam cheios da alegria da salvação. Haja transformação no lar, nas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Entendemos que as coisas não funcionam como nós queremos, porque nós não somos Deus. As coisas funcionam como Deus quer e é assim que tem que ser. Ele é o rei e eu sou a serva. Ele é o Senhor e eu sou a subalterna. Então, Deus, que o Senhor possa, Pai, trazer essa luz, esse entendimento ao nosso coração. E é a Ti que nós devemos gritar, é a Ti que nós precisamos pedir socorro. É o Senhor quem nos socorre. Então, vem mesmo, Senhor, de acordo com a necessidade da Céia, de acordo com a necessidade da Gabriele, do Alex, da minha, e socorre cada um de nós. E que todos os demônios, toda investida de Satanás, que tenta roubar a nossa alegria, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor continue, Senhor, estendendo essa palavra, Senhor, ao coração de cada um de nós, e no nosso lar, na nossa casa. Nós nos despedimos desse tempo, deste lugar aqui, mas não da Tua presença. A Tua presença continue nos ministrando, Senhor, a partir daqui, nos ambientes, nos lugares onde nós fomos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, abençoamos a vida da Tua filha, declaramos, Senhor, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoando em nossas fraquezas, tirando todo o desgaste emocional, todo o desgaste físico.